E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado, mais uma vez depois de um tempão. Estamos de volta para mais um episódio na nossa série de partidas instrutivas. Eu joguei uma partida agora contra um jogador de 1158 de rating, um brasileiro. Eu saí com as peças brancas, ele com as pretas, vocês já conhecem o formato, então vamos direto para a partida. Eu abri com E4, ele jogou E5. Cavalo F3 e ele jogou D6, que é a defesa Philidor. Essa é uma abertura extremamente comum nesse nível, assim, ela não é tão popular no nível mais alto, mas entre iniciantes e intermediários ela é bem comum, não é ruim. Às vezes quando a gente fala que uma abertura é comum no nível baixo e rara no nível alto, quer dizer que ela é coisa de iniciante, ela é coisa ruim, né? Mas essa abertura é muito sólida. Ela só é um pouco passiva, assim, né? Como você já pode ver pelo fato de que esse bispo agora não tem mais tantas opções de desenvolvimento, uma vez que o peão saiu primeiro, já bloqueou o caminho dele. Mas tudo bem, o lance mais ambicioso nessa posição para o branco aqui foi o que eu joguei, que é D4, e já tenta encorajar uma abertura do centro tão cedo quanto possível. A gente já quer abrir a posição, começar a tentar afogar ele com peças, né? Subir as peças. A abertura do centro, em geral, se traduz para um jogo um pouco mais aberto, né? Com linhas de ataque para as peças um pouco mais claras. Então essa é a ideia de D4 aqui, é por isso que esse é o lance mais comum nessa posição. E a resposta mais comum para D4 é tomar aqui em D4. Essa é a variante das trocas, né? Aqui dá para recapturar de cavalo, que seria o mais comum, mas de dama também funciona. E se você estivesse perguntando o que acontece depois de dama D4 e cavalo C6, a linha principal continua cravando esse cavalo aqui, a gente não move a dama. Mas enfim, na partida não foi nada disso que ele jogou, né? Ele jogou um lance bem raro nessa posição, que é cavalo para C6. E eu particularmente nunca tinha visto esse lance numa partida, nunca tinha jogado contra alguém que jogasse essa linha. Então a partir daqui eu já comecei a pensar, né, e considerar o que fazer na partida. A gente tem algumas opções, né? A primeira delas é capturar aqui em D5, em E5, que é um lance comum, e aí encorajar esse monte de trocas aqui que no final podem levar a uma posição na qual o branco vai trocar as damas lá em D8, o preto vai ter que recapturar de rei, e aí ele faz essa pequena concessão de mover o rei, só que como a gente já está no final e como não tem mais damas no tabuleiro, nem é tão grave assim essa concessão de o rei estar no centro. Eu considerei isso e não achei tão bom, então não foi o que eu joguei. Depois de cavalo C6 aqui dele, eu decidi jogar D5, o que eu achei que era um lance mais ambicioso, porque por mais que ele torne a posição um pouco mais lenta, uma vez que agora essa posição vai ficar fechada com o centro ali travado com os peões um na frente do outro, eu conquisto um pouco mais de espaço com o tempo no cavalo dele. Então esse peão aqui pode ser útil no sentido de controlar esses quadrados avançados na posição e de quebra eu solidifico essa cadeia dele aqui. Agora essa cadeia de peões não está indo para lugar nenhum e esse bispo vai ficar um pouco mais difícil de desenvolver. Então essa era a minha ideia por trás desse lance. Aqui ele jogou cavalo C para E7, que é o único lance que faz sentido, né? Se jogar cavalo B4 aqui, tem múltiplas coisas que o branco pode considerar, mas até o ultra intuitivo A3 já torna esse cavalo completamente obsoleto aqui no canto. Então não faria sentido ele jogar isso, ele jogou o cavalo para E7, como eu falei, que é um lance bem melhor. E aqui tem múltiplas maneiras de continuar, né? O plano que eu estava considerando na partida, que é totalmente natural aqui, é jogar com C4, né? Por que não ganhar mais espaço se você pode ganhar mais espaço e criar um centro maior ainda, né? Esse lance é bastante tentador. O único pequeno, e inclusive esse é o melhor lance, é o lance mais comum nessa posição no nível alto, mas o pequeno contraponto que eu acreditei ter achado durante a partida é o fato de que esse lance bloqueia o desenvolvimento desse bispo claro aqui. E aí eu fiquei tipo, se eu jogar C4, eu não vou conseguir desenvolver o bispo claro para um quadrado muito ativo. Aí a minha ideia genial de onde veio. Eu pensei em desenvolver o bispo primeiro, trocar esse bispo e depois jogar C4, que foi o que eu fiz. Eu joguei bispo B5 cheque, que força a troca dos bispos, e aí só depois eu joguei C4. Que não é ruim, não é tão bom quanto jogar C4 de primeira. O meu espírito por trás de encorajar essa troca dos bispos claros é o de que no final, nessa posição, eu fico com esse bispo escuro aqui, que é bom, tem bastante espaço, né, tem bastante oportunidades de desenvolvimento para ele, e ele fica com esse bispo escuro aqui que é péssimo, muito triste, né? Se ele vier pra cá vai estar triste, se ele jogar G6, bispo G7 vai estar triste. Então no final eu troquei um bispo claro pelo dele, que talvez tinha um pouco mais de potencial, e preservei uma posição na qual provavelmente eu vou ter uma peça menor, muito mais valiosa daqui a pouco. Então ok, ele jogou cavalo para F6, perfeitamente natural. Eu joguei cavalo C3, defendendo o peão em E4, né, que ele tinha acabado de atacar, e depois de cavalo para C8, que foi o que ele jogou, eu joguei roque. Esse lance dele cavalo C8 é meio estranho, assim, eu consigo ver a ideia por trás, né? Ele quer jogar cavalo B6
e aí colocar essa peça no lugar ativo, porque enquanto esse cavalo ficar aqui em E7, além de ele não estar fazendo nada, o bispo também fica incapacitado de sair. Só que eu achei que uma maneira muito mais simples de fazer isso é só ter jogado o cavalo G6 direto, né? Por que não já colocar o cavalo num quadrado melhor em um lance só e aí já preparar para desenvolver o bispo em seguida, né? Em vez de fazer isso em 2 lances como ele fez. Mas ok, ele preferiu cavalo C8, eu joguei roque, como eu falei, e ele jogou bispo E7 agora. E aqui eu segui com o bispo E3, desenvolvendo minha última peça menor. E aí vamos fazer aquela pausa da avaliação que a gente costuma fazer aqui para tentar tirar alguma reflexão de qual é a natureza dessa posição, quem está melhor, por quê, quais vantagens o branco tem, quais vantagens o preto pode ter nessa posição. Então vamos lá. A primeira coisa que já salta aos olhos aqui quando a gente olha para essa posição é o centro. O branco tem claramente mais espaço, ele tem 3 peões centrais e um deles está avançado para dentro do território do preto aqui, no quadrado de D5. Então a gente controla vários quadrados claros importantes no centro, no meio da posição dele. O preto também tem esse controle legal de alguns quadrados escuros aqui em volta, mas o contraponto disso é que essa cadeia de peões meio que limita as peças dele, especialmente esse bispo, ele fica bem triste, sem potencial nesse quadrado. E aí o preto vai ter uma tarefa difícil em tentar encontrar atividade para essa peça. A próxima consideração que a gente pode fazer aqui é a da qualidade das peças, né? Então se a gente comparar esse cavalo aqui com esse, a gente pode dizer que eles são relativamente iguais, né? Esse cavalo está defendendo esses quadrados centrais e esse cavalo dele está atacando esses quadrados centrais. Beleza, vamos para a próxima peça que seria esse bispo escuro. Esse bispo tem escopo nos 2 sentidos aqui e tem bastante potencial, e esse bispo, como eu fico ressaltando toda hora, é péssimo. Então o branco já tem uma peça melhor. Esse cavalo em F3 aqui, por mais que ele não tenha muitos quadrados disponíveis agora, ele tem a possibilidade de manobrar, né? Uma ideia que seria cavalo D2 e aí manobrar mais pra frente, talvez para C5, que é algo que a gente vai ver quase se concretizar, digamos assim, mais pra frente na partida. Então, comparando com esse cavalo em C8, eu diria que o cavalo em F3 tem mais potencial, mas esse é um julgamento um pouco mais subjetivo. No final, o branco tem um centro com mais espaço, tem peças mais ativas e também tem um pouco mais de desenvolvimento, né? O desenvolvimento do branco está um pouco mais acelerado. Então, claramente o branco tem uma vantagem. Eu espero que isso faça sentido intuitivamente para você também. Ok, vamos seguir com a partida então. Aqui ele jogou C6, que é um lance interessante, né? Tentando desconstruir o centro avançado que o branco tem. Mas como a gente já jogou C4 mais cedo, e eu joguei inclusive com essa ideia de prevenir o lance chato que seria C6 lá na frente, a gente não precisa se preocupar com nada aqui agora, porque se ele capturar em D5, a gente joga CD5 de volta e preserva toda essa vantagem de mais espaços que a gente tem. E aqui, prevendo a possibilidade da coluna C abrir depois dessa troca CD5, CD5, eu joguei torre para C1, e foi o que aconteceu, CD5, CD5, e essa torre agora tem bastante potencial aqui ao longo dessa coluna aberta, a gente está melhorando cada uma das nossas peças. Então ele jogou cavalo para C6, executando o plano que ele tinha, né, de tentar trazer atividade aqui. Um lance que a gente deve considerar nessa posição é se vale a pena ou não capturar esse cavalo. E aí, para tentar responder essa pergunta, uma consideração importante de se fazer é aquela de valor dos bispos e cavalos em posições fechadas ou abertas. Se você nunca tiver ouvido falar disso, eu vou te apresentar esse conceito agora. Então, em posições abertas, em geral, os bispos tendem a ter um valor um pouco maior, porque eles têm mais alcance, eles se saem melhor numa posição que não tem tantos peões, que tem mais diagonais abertas. Já em posições fechadas, os bispos tendem a se sair um pouco pior, né? Porque como tem muitos peões, eles ficam meio que sem diagonais disponíveis para operar. Já os cavalos, como eles conseguem pular em volta dos peões, digamos assim, eles conseguem operar mais livremente em torno de uma posição fechada. Ou seja, em posições abertas os bispos tendem a ter maior valor, em posições fechadas os cavalos tendem a ter maior valor. Essa é uma consideração subjetiva, como todo esse tipo de regra no xadrez existem várias exceções e você tem que fazer essa consideração de acordo com a posição real que você tem na sua frente. Mas usando esse princípio para tentar julgar nessa avaliação de se vale a pena tomar o cavalo ou não, como a gente está numa posição fechada, porque a gente tem um centro aqui fechado, bloqueado da nossa parte e da parte dele, os cavalos tendem a ter maior valor. Talvez dá para a gente considerar capturar aqui, na ideia de que nós vamos ser os únicos com 2 cavalos no tabuleiro. Então eu considerei isso na partida, só que eu pensei que depois de capturar aqui, como ele recaptura com o peão de A, essa torre ganha atividade gratuitamente, e aí eu fiquei no sentimento que a gente estava ajudando o oponente, que é o que a gente nunca quer fazer, né? Então eu decidi esperar por uma oportunidade melhor de talvez mais pra frente fazer essa troca sem conceder atividade para uma peça dele. Então eu decidi jogar, em vez de bispo por B6, dama para D2, que na verdade
decidir jogar não é bem o que aconteceu, né? Porque foi o seguinte, depois que eu decidi em não jogar bispo por B6, eu comecei a pensar em outras maneiras de melhorar as peças que eu já tenho. E aí me veio essa manobra em mente, que é o que eu estava falando mais cedo, de jogar cavalo para D2 e cavalo para C4, aproveitando que esse quadrado agora ficou disponível, já que o peão que estava ali subiu para D5. Só que como acontece em todo tipo de partida online, né, pode acontecer do seu mazo escorregar, eu acreditei que eu tivesse o cavalo selecionado, eu tinha a dama selecionada, e aí a minha ideia era jogar cavalo D2, em vez disso a dama estava selecionada, quando eu cliquei ele jogou dama para D2. O que não é um lance bom, porque como ele jogou cavalo C4, agora vem com tempo na dama, né, ele vai poder atacar aqui, e o que torna esse lance dama para D2 muito sem sentido, né? É que eu acabei jogando acidentalmente, mas não tem problema, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Pelo menos a gente não jogou, sei lá, algo muito mais maluco como o cavalo para D4 aqui, sem querer, que é o que pode acontecer também. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é seguir, né? Tentar encontrar a melhor maneira de lidar com o pequeno desastre que aconteceu ali e tentar se manter no jogo. Então, depois de cavalo C4, dama E2, e aqui ele trocou. Aí, no final das contas, eu até fiquei com a sensação que depois desse acidente, algo até produtivo aconteceu, porque no final ele trocou o cavalo dele pelo meu bispo, e eu consegui aqui recapturar com o peão de F, porque qual é a minha ideia, né, de voluntariamente dobrar esses peões aqui? A minha justificativa para isso é que eu abro a coluna para essa torre também, e aí você vai ver como mais para frente isso vem a ser útil. Porque aqui eu tô querendo jogar por atividade. Se eu capturar de dama aqui, beleza, eu preservo uma estrutura de peões mais decente, digamos assim, sem esses peões dobrados, mas essa torre aqui vai ser mais difícil de encontrar atividade para ela, porque aqui ela tá atrás do peão. Se ela vier para cá, atrás do peão. Se ela vier para cá, atrás do peão. E nenhum desses três aqui tem planos de saída aí tão cedo. Então eu achei justo fazer essa concessão, dobrar os peões aqui para achar mais atividade para essa torre que está em F1. Ele jogou o roque e aqui eu segui com torre para C2, que é um plano interessante. Do meu ponto de vista, era a coisa mais ativa a se fazer na posição. Porque aqui, como a gente só tem essa coluna C que está bastante aberta mesmo, podem acontecer bastante operações táticas ao longo da coluna C. E aí, quem tiver controle dessa coluna vai ter a vantagem se esse tipo de coisa começar a acontecer. Eu joguei torre para C2 com a ideia muito simples de dobrar na coluna C, né? De jogar torre F para C1 e aí ter essas duas torres dobradas. Aqui o nosso oponente jogou dama para G4. Que é um lance interessante, né? Ele acrescenta uma peça ao ataque de E4 aqui, agora tá atacando esse peão duas vezes. Tem algumas maneiras diferentes de defender, né? Dá pra um lance simples seria dama D3, manobrando a dama mais uma vez e defendendo esse peão em E4 mais uma vez. E a gente preserva toda a nossa vantagem e os nossos planos aqui. Eu decidi jogar um lance diferente, eu joguei dama para C4 em vez de dama D3. E aqui, a única consideração que você tem que fazer antes de jogar esse lance é o que você faz depois de torre C8, que é extremamente atraente para o preto, e foi o que ele jogou. E a minha ideia aqui era jogar dama para B4, que foi o que eu joguei, e é um lance que vem com uma ideia interessante, porque eu ataco tanto o peão em B7, que é a primeira ameaça, quanto eu faço uma segunda ameaça, que é um pouco mais sutil, e eu quero te desafiar a perceber, né? Será que você consegue perceber, além de ameaçar o peão em B7, o que mais o branco está ameaçando nessa posição? Então, se você não vê imediatamente, pode pausar o vídeo e tentar encontrar qual é a ameaça aqui. O nosso oponente não encontrou, e aí foi que os problemas começaram a acontecer para ele. Então, se você pausou o vídeo, eu espero que você tenha encontrado aqui que, além de a gente estar ameaçando o peão em B7, a gente está ameaçando essa tática com cavalo toma E5, porque o peão em D6 está cravado. E é isso que você tem que perceber. Como o bispo em E7 está indefeso, eu estou ameaçando capturar aqui em E5, e se ele capturar de volta, aí eu recapturo a peça sacrificada tomando em E8. E aqui o nosso oponente só viu a primeira das ameaças, né? Ele jogou B6 nessa posição, o que permite cavalo por E5, e aqui, como eu falei, se ele capturar, a gente captura de volta essa peça. Torre para E8 não é nada assustador aqui, porque o peão em A7 está no ar. O melhor lance para ele nessa posição aqui seria jogar cavalo por E4, e agora a gente toma de volta em E5, defendendo esse cavalo aqui, e preserva uma pequena vantagem. Só que ele pendurou totalmente a posição aqui. Depois de cavalo por E5 nessa posição, ele jogou cavalo por E4 primeiro, trocou a ordem, né? Primeiro ele tinha que ter capturado aqui, depois cavalo E4, e aí acaba pendurando a dama, né? Porque além desse lance criar essa tática, ele vem com o tempo na dama que ele não viu, e agora o branco está completamente ganho. E esse tipo de coisa, por mais aparentemente tolo que seja, né, ou por mais que pareça um erro simplório, assim, até para um jogador com mais de 1.100 de rating, acaba acontecendo, não tem como evitar, especialmente depois de um lance com esse tipo de valor de choque, digamos assim, né? É um lance que você não esperava, um lance que parece um sacrifício e que choca o oponente, às vezes ele faz uma coisa imprevisível.
que é o que acaba acontecendo. Então aqui agora é uma questão simplesmente de converter, né? Ele não resignou, ele trocou as peças aqui, o que ajuda o nosso trabalho, né? Quanto menos peças no tabuleiro, maior fica a nossa vantagem. Ele jogou H5, eu voltei o cavalo, bispo F6 atacando a dama para B4, contra-atacando o peão em D6. Aqui ele defendeu, só que a gente tem cavalo D3 atacando de volta o bispo, não tem como ele manter a defesa desse peão. E de quebra o cavalo já defende aqui em B2 também, né, que é um alvo que ele tem. Aí ele voltou o bispo para F6, eu joguei dama por D6 e ele jogou torre D8, atacando a dama como suporte. E aqui, se você quiser encontrar a maneira mais simples de converter, né, dá para simplificar totalmente a posição aqui com o lance torre por F6. A ideia aqui é muito simples, né? Quando eu joguei dama por D6, eu já estava prevendo que ele poderia jogar isso, e aí eu já vi que eu tinha esse recurso torre para F6, que a ideia é, como o bispo é a peça que defende a torre, se eu tomar o bispo, a torre fica em defesa. Então ele não pode recapturar aqui, uma vez que eu vou ganhar a torre dele de volta. E se ele tomar a dama, aí eu já salvo a minha torre recapturando, e acaba que eu sacrifiquei, entre aspas, a dama por uma torre e um bispo, o que em geral pode ser meio ruim, mas quando o oponente só tem uma dama, só tem uma torre e um bispo, acaba que a gente fica com uma posição onde nós temos uma torre e um cavalo contra nenhuma peça do oponente, né? Que é muito simples para ganhar, é só tirar a torre do caminho, fazer uma dama e checkmate, que foi o que aconteceu. Tirei a torre do caminho, fiz uma dama, esse lance ameaça mate em 2, ele não tem mais o que fazer aqui, né? Ele jogou B5, dama G6 é um cheque. Quando ele voltar para a última linha, não importa para onde, torre C8 é checkmate, e foi assim que a partida acabou. Então foi uma partida bastante rápida, mas mesmo assim eu acredito que com bastante valor. Eu espero que você tenha aprendido alguma lição com essa partida, especialmente de jogar uma posição um pouco mais fechada, né, de tentar encontrar ideias numa posição onde o centro está bloqueado, mas você tem uma vantagem de espaço. Como sempre, se ficou alguma dúvida, se teve um lance que eu não expliquei muito bem, deixa nos comentários, eu gosto muito de ler. Se você tem uma sugestão para vídeos futuros, deixa aí embaixo também. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.